Olá! Hoje vamos mergulhar numa das tensões mais fascinantes e, sejamos honestos, complexas do nosso tempo. O choque entre o direito universal à igualdade e o direito cultural à diferença. Parece um paradoxo, não é? Como é que se equilibra isto? Bem, é precisamente isso que vamos tentar perceber. No fundo, tudo se resume a uma pergunta. Uma pergunta que está na base de todo este debate. E a questão é esta: somos todos iguais ou somos todos diferentes? Parece simples, mas pensem bem. Queremos ser tratados exatamente da mesma maneira? Ou queremos que as nossas identidades únicas, aquilo que nos faz diferentes, sejam reconhecidas? A resposta a isto, acreditem, mudou e muito ao longo do tempo. E é exatamente isso que o Pierucci nos diz. Houve uma altura, e não foi há assim tanto tempo, em que a resposta era óbvia. A luta era pela igualdade. Mas, nas últimas décadas, o jogo mudou. O foco deslocou-se. Agora, a grande reivindicação é outra. É o direito à diferença. O direito de afirmar quem somos, cultural, étnica e pessoalmente. E o mais interessante nisto tudo é que esta mudança abala os próprios alicerces de como pensamos os direitos humanos. É que, pensem bem, toda a ideia moderna de direitos humanos foi construída em cima de um pilar, a igualdade universal. A grande ideia era focar naquilo que nos une, no que temos em comum. Perante a lei, na dignidade, somos todos fundamentalmente iguais. Só que esta visão universal está agora a ser posta em causa. E aqui é que chegamos ao ponto nevrálgico da questão, que o Boaventura Sousa Santos explica de forma genial. A grande crítica é esta. Será que aquilo a que chamamos universal é na verdade apenas a perspectiva de uma cultura específica, a ocidental, que se espanhou pelo mundo e se impôs como a única válida? No fundo, um localismo globalizado? E isto cria um impasse. De um lado, temos um universalismo que corre o risco de impor uma visão única a toda a gente. Do outro, o relativismo cultural, que, levado ao extremo, pode dizer que vale tudo e que não há um chão comum para a dignidade humana. Ora, o grande desafio é precisamente fugir desta falsa escolha entre um e outro. Então, como é que as sociedades têm tentado lidar com toda esta diversidade? Vamos ver 3 abordagens principais. E vamos começar pelas duas que, apesar de muito comuns, acabam por falhar o alvo. A primeira abordagem é a que chamamos assimilacionista. É a famosa ideia do melting pot, do caldeirão cultural. Basicamente, a mensagem para os grupos minoritários é: para serem iguais a nós, têm de se tornar como nós. A diferença aqui é vista quase como um obstáculo, algo que precisa de ser diluído para se conseguir a tal coesão social. Ora, como reação a isto, surge o oposto, o multiculturalismo diferencialista. Aqui a ideia já é proteger a diferença a todo custo. Mas há um risco enorme, como alerta o Amartya Sen, o risco de se criar um monoculturalismo plural, ou seja, cada grupo a viver na sua própria bolha, sem qualquer contacto. No limite, isto pode levar a uma espécie de apartheid sociocultural. Reparem bem, o ponto-chave é que nenhum destes modelos funciona na perfeição. Um apaga a diferença para ter igualdade, o outro arrisca-se a sacrificar a igualdade para proteger a diferença. Claramente, é preciso encontrar uma terceira via. E essa terceira via é a perspectiva intercultural, uma abordagem que tenta, de facto, juntar estas duas peças do puzzle, igualdade e diferença. O que é que o interculturalismo propõe, então? Primeiro, não vê as culturas como caixas fechadas e intocáveis. Pelo contrário, vê as culturas como algo vivo, dinâmico, sempre em construção. Promove o diálogo, a troca, a tal hibridização. E, muito importante, reconhece que as relações entre culturas não são um mar de rosas. Estão cheias de desequilíbrios de poder e isso tem que ser posto em cima da mesa. E se tivéssemos de resumir tudo isto numa só ideia, seria esta citação do Boaventura Sousa Santos. É quase como uma bússola para nos orientarmos nesta tensão. Diz ele: temos o direito a ser iguais sempre que a diferença nos inferioriza. Temos o direito de ser diferentes sempre que a igualdade nos descaracteriza. É genial, não é? Lutar pela igualdade quando a diferença é usada para oprimir. E lutar pela diferença quando a igualdade nos quer apagar, nos quer tirar a identidade. Ok, mas como é que se faz este diálogo tão complicado na prática? O Boaventura Sousa Santos propõe uma ferramenta com um nome um bocado complexo. Hermenêutica diatópica. Mas calma, a ideia por trás é mais simples do que parece. É no fundo um exercício de diálogo em que tentamos compreender outra cultura a partir de dentro, a partir dos seus próprios valores, como se tivéssemos um pé em cada canoa. O objetivo não é decidir quem tem razão, mas sim percebermos que a nossa própria visão do mundo é incompleta. Claro que passar toda esta teoria do papel para a vida real é um desafio gigantesco. E se há um campo onde esta batalha é absolutamente crucial,
é o da educação. Para termos uma educação que seja verdadeiramente intercultural, são precisas ações muito concretas. Primeiro, temos de desconstruir preconceitos, aquelas ideias que achamos naturais. Depois, é preciso articular políticas que valorizem as duas coisas, a igualdade de oportunidades e o direito à diferença. Temos de resgatar as histórias que foram esquecidas ou silenciadas, promover a interação a sério entre grupos diferentes e, talvez o mais importante de tudo, dar poder e voz a quem foi historicamente marginalizado. Bem, ao olharmos para tudo isto, é muito fácil pensar. Isto é um projeto idealista, não é? Se calhar até um bocado utópico. E sim, a tarefa de repensar a sociedade, a educação, os próprios direitos humanos é monumental. Mas, e para terminar, fica este pensamento do mesmo autor. Nos tempos que correm, o importante é não reduzir a realidade apenas ao que existe. Ou seja, uma ideia pode parecer uma utopia, até ao dia em que deixa de o ser. O mais importante é não nos conformarmos com o mundo como ele é, mas termos a coragem de imaginar e de lutar por aquilo que ele poderia ser. E talvez seja essa, hoje, a verdadeira missão dos direitos humanos. Não só proteger o que já temos, mas abrir caminho para um futuro que seja, ao mesmo tempo, mais justo e mais plural.